Vamos receber com palmas, então, os batizandos. Podem vir aqui na frente, todos os candidatos. Vem, vem, vem. Yeah! Que legal, né? Ah, legal. Coisa boa, né, gente? Coisa boa. Cristo vivo, Cristo vivo. Nós vamos ouvir primeiro, então, o Sam. Bom dia, gente. Eu me chamo Samuel, tenho 14 anos. Eu tô há algum tempo na igreja, eu acho que a maioria das pessoas me conhecem, principalmente nos teens, meus amigos. E eu vou falar a história do porquê eu quero me batizar e por que eu decidi fazer isso. Eu comecei a pensar em me batizar quando eu olhei para mim mesmo e falei, caramba, eu tô muito em cima do muro. Eu era cristão, só que, eu não era 100%. Eu pensava que o batismo também era algo que as pessoas faziam quando elas eram santas. Que era eu oro 15 vezes por dia, leio um livro da Bíblia a cada dia e tal. E se realmente fosse isso o batismo, eu acho que a gente estaria ferrado. Mas o pastor na classe do batismo explicou melhor que é algo para a gente fazer quando decidimos realmente levar a sério isso. Quando a gente deixa de ficar em cima do muro e tomar o melhor partido, o de Jesus. E é isso que eu quero, declarar que Jesus Cristo é o meu Senhor e que Ele reina sobre minha vida. Sei que depois do batismo não vai ser rosas e flores, como penso, vai ser mais difícil ainda, talvez, mas eu estou pronto, porque Jesus está comigo e pela graça dele eu sou salvo. Não merecia ele, mas ele me alcançou. Olá, bom dia a todos. Eu gostaria, começando, a agradecer a cada indivíduo que está presente num momento tão especial da minha vida quanto esse, sendo meus pais, minha família, meus amigos. E, primeiramente, eu vou contar um pouquinho da minha história aqui para vocês. Então, eu nasci numa família em que toda a parte da minha mãe é católica, só que a parte do meu pai é evangélica. E eu não tinha uma religião fixa, assim, que eu pudesse ir para a igreja todo domingo, que pudesse louvar, poder agradecer ao Senhor. E no ano passado, eu comecei a receber muitos recados cristãos no meu celular, e nisso despertou um desejo muito grande no meu coração de eu ter uma religião, só que eu não sabia como começar, como é que eu ia entrar nesse mundo. E foi daí, a partir desse momento, que eu criei uma meta de 2025 em ler a Bíblia inteira em um ano, que inclusive eu ainda preciso cumprir. E passou o ano de 2025, chegou o ano de 2025, na verdade. Passou janeiro, fevereiro, março, só que eu ainda não tinha começado a cumprir essa meta. E eu recebi um vídeo de uma pessoa muito especial, falando que eu devia participar do momento da Quaresma, em que é 40 dias em que Jesus passou no deserto. E eu senti um desejo muito forte no meu coração falando que eu devia participar daquele momento, determinar propósitos e poder entrar nesse mundo. Um dia que eu estava propondo esses meus propósitos, que um deles era acordar de madrugada às 3 da manhã para orar, eu estava orando e passou um louvor na minha televisão. E foi naquele momento que eu comecei a chorar e senti a presença de Jesus na minha vida. E eu falei, não vou continuar assim, porque a partir desse momento, Jesus é meu único e suficiente Salvador. E eu estava passando por uma fase muito ruim na escola. E graças a Laura, que está aqui presente nesse palco, eu gostaria de agradecer a ela, porque foi ela que falou para mim do Senhor, que tocou meu coração e que
falou para mim que eu tinha que entregar a minha vida. E o Espírito Santo usou ela para falar comigo, que ela fala mesmo que foi uma magia. E eu sempre vou ter muito carinho por ela. Eu também gostaria de agradecer a todos da IBP que me receberam com muito carinho quando eu cheguei aqui. A todos mesmo. Mesmo que eu não tenha conhecido, eu gostaria de agradecer. E agradecer também a minha família, que está aqui presente, sempre olhando por mim. Aos meus pais, que eu tive a bênção deles poderem sempre me apoiarem nessa vinda da igreja. Aos meus padrinhos que estão aqui chorando, mas que estão aqui por mim. E eu também queria fazer uma outra homenagem, que é uma peça essencial na minha conversão, que é a minha avó. Aquela que me ensinou a ler a Bíblia, aquela que me ensinou a orar, aquela que me contou as histórias bíblicas e que me deu a primeira Bíblia da minha vida quando eu tinha 10 anos. Então eu gostaria de agradecer a todos vocês. E se vocês ainda não se batizaram, como o pastor André falou, se batizem, que é um momento muito especial. E espero que seja especial a todos que estão presentes assim. Muito obrigada. Oi, gente. Eu não sei falar no microfone, eu acho que talvez eu fale um pouquinho baixo. Meu nome é Júlia e eu tô na igreja há mais ou menos 1 ano. E não foi nada que me tocou pra eu estar aqui, que eu falei, nossa, eu preciso ir pra igreja. Não, eu vim um dia, uma sexta-feira, pra acompanhar uma amiga e eu nunca mais quis parar de vir, porque se tornou um lugar muito, muito bom pra mim. Em dezembro do ano passado, eu vim no meu primeiro culto de batismo e eu sabia que eu ia ter que fazer isso. Se tornou uma pendência dentro de mim, mas eu achava que eu ainda não estava muito firmada aqui na igreja, eu ainda não era muito próxima de muitas pessoas. E o ano passou, eu fui me aproximando de muitas pessoas, conheci pessoas muito especiais. E há exatos 3 meses, o meu pai faleceu. E a minha mãe me disse que uma das últimas coisas que ele falou para ela foi que ele estava aliviado de eu ter encontrado a igreja, para eu ter um consolo para tudo aquilo que estava acontecendo. E quando eu ouvi a minha mãe me falando isso, foi quando eu soube que eu precisava me batizar, que eu estava no lugar certo. E foi assim que eu cheguei aqui. Bom dia, gente. Meu nome é Luana, eu tenho 21 anos, eu sou mineira e mudei para cá faz 4 anos por causa da faculdade. No início da faculdade é um período assim muito conturbado, porque você está se adaptando a uma nova cidade, a um novo ambiente, e eu comecei a me sentir muito sozinha. E na minha cidade não era comum a gente ir na igreja, porque a minha família tem um problema com a instituição igreja. Quando a minha avó faleceu, a gente perdeu esse vínculo, e assim, eu era bem pequena, e como eu morava com meus pais e eles não iam na igreja, eu não tinha esse costume também. Mas quando eu mudei para São Paulo, como eu estava me sentindo muito sozinha, eu resolvi procurar algum jeito de me sentir incluída e ter mais amigos que pensassem de uma forma semelhante à minha. Aí eu fui no Google Maps, pesquisei Igreja Batista, que apareceu aqui, e eu mandei mensagem e me falaram do grupo de jovens. Eu comecei frequentando o grupo de jovens e depois vindo mais nos cultos e conheci os meus amigos que eu tenho aqui e a Amandinha, que foi a pessoa fundamental para mim estar aqui hoje. Foi ela que me mandou o link do curso. Se ela não tivesse me mandado, talvez eu não tivesse me inscrito. Então, eu sou muito grata à vida da Amandinha por isso. E eu me decidi me batizar porque
eu queria confessar a minha fé em público, porque eu acho que esse é um grande passo para a minha família. A gente está meio afastado da igreja, mas eu acredito que com esse passo que eu estou dando, eu vou poder ajudar mais a minha família. E eu espero que isso se estenda a eles também. E eu queria agradecer muito o pastor pelo curso e por todo o apoio que ele deu pra gente, por explicar, né, que o batismo não é... Você não vai para o batismo quando você está pronto. Você vai para o batismo tentando ficar melhor. Então, agradeço o pastor por todo o acolhimento e por todos os meus amigos aqui da igreja. E hoje eu quero confessar em público que o Senhor é o meu Salvador e eu vou viver a minha vida por Ele. Tô um pouco nervosa. Eu sou a mais experiente aqui. Meu nome é Priscila, tenho 39 anos. Eu sou de Niterói, do Rio, mas moro aqui já há quase 9 anos. Eu vou ler porque eu fico muito nervosa. Minha história com Deus é longa. Começa na barriga da minha mãe. Uma mulher de fé que ajoelha todos os dias, de manhã e de noite. É meu maior exemplo de amor e de fé. Ela está aqui gravando, ela veio de Niterói. Minha sogra também, agradeço muito vocês duas por terem vindo aqui me ver hoje. Só que eu ia à igreja, né, desde criança, por causa da minha avó, a mãe da minha mãe, também que foi uma mulher muito de fé também. Eu ia na igreja por causa da minha mãe, dos meus pais, só que eu ia no automático. Eu ia muitas vezes pensando na cantina, né, do pós-culto, por causa da coxinha, ou no McDonald's prometido, enfim. Às vezes eu ficava com medo das línguas, né, faladas, e eu não entendia muito bem aquilo. Eu ficava com medo do rigor da igreja, né. Eu era jovem demais. E eu fui crescendo e me afastando de tudo aquilo. Mas o sentimento permanecia, o amor a Deus, isso nunca saiu de mim. Sempre passei isso para os meus filhos também, que também estão aqui. Violeta, de 3 anos, e Valentim, de 5. Meu marido, que acredita em Deus, mas e só isso. Mas eu também agradeço ele por estar aqui, Bernardo. Mas quem sabe, para Deus nada é impossível, né? Comecei a flertar com outras religiões, como o budismo, o kardecismo. Fui a inúmeros cartomantes, tomei banhos de ervas, procurei forças e energias em pedras, amuletos, chás. Eu vivia doente, sem disposição. Até que fiz uma consulta online com uma pessoa que jogava búzios e me disse: você precisa fortalecer seu lado espiritual, seja ele na igreja ou em qualquer outro templo. Mas você é esse tipo de pessoa que necessita estar com a religião dentro de você fortalecida. Eu ainda demorei a achar o caminho certo. Lembro que me reuni com pessoas do bem, budistas, que falavam muito de amor e tal, por acreditar em reencarnação. E vim falar com o pastor André, acho que em 2023. E eu já vinha visitar, né, a IBP todo domingo, nessa época, e questionei se era possível frequentar o budismo e a IBP ao mesmo tempo. E aí ele falou: olha, é complicado, aquele jeitinho dele amável, né? Frequentar desses dois mundos. E aí eu continuei vindo aos domingos, à noite e tal. E aí eu fiquei na dúvida mais uma vez. Nesse meio tempo, entre fraquezas físicas, dores, incertezas, eu tive uma pneumonia. Eu precisei pausar. Aí eu comecei a assistir The Chosen e aquilo mexeu demais comigo. Eu chorava e queria saber mais e mais sobre Jesus, mais afim mesmo, assim, de ler e entender sobre seus discípulos, sua vida. E aí eu comecei a ter novamente sonhos, ouvir vozes de Jesus me chamando. Aquilo foi muito forte em mim, muito. Comecei a ter novamente sonhos, ouvir vozes, Jesus me chamando, Ele próprio me chamando. E eu voltei a orar de joelhos, como muito tempo eu não fazia. E eu voltei a ouvir louvores toda manhã. E aí eu fui a outra igreja evangélica e não senti a mesma coisa, mas eu senti a minha avó, a voz da minha avó, que já é falecida também, me chamando: Priscila, volta para a igreja, volta para a igreja. E eu senti a presença de Espírito Santo, eu juro por Deus. Não posso falar que eu juro por Deus, desculpa, gente. É um caminho.
Enfim, eu voltei a frequentar a IBP mais assiduamente. E foi aí que a babá da minha filha me falou: Priscila, eu tô fazendo a quaresma de São Miguel. Ela é muito devota, né, da Igreja Católica, e falou que pediu a Deus para me tocar através de The Chosen, para que Deus me chamasse de novo, Deus me chamasse de novo através de The Chosen. E eu falei: meu Deus, então tá tudo acontecendo, é o chamado de Deus, é o momento. E aí eu voltei e falei: gente, eu tô pronta, eu amo Deus, eu amo Jesus e eu amo você, pastor. Eu tinha que te falar isso, que você é muito especial, de verdade. Você toca as pessoas, você tem o dom, realmente, você é calmo, é tranquilo. Porque eu já vi tantos pastores que são muito afobados e gritam muito, e você é muito calmo. Então, eu trouxe minha filha e ela ficou calminha aqui. Eu falei: gente, tá tudo dando certo, é aqui, é o momento. E hoje eu tô aqui de coração, de corpo e espírito para ti, Senhor. Eu amo Jesus, eu tô entregue. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Meu pai, eu digo que é o culto da desidratação. Tem gente que não acredita em mim. O que dizer, né, gente? O que dizer? O que dizer do Deus que é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente? O Deus que continua a tocar, a salvar, a convidar para transformar vidas. Bendito seja Deus. Antes de eu subir com eles, eu queria também pedir que todos aqueles que passaram pela entrevista no gabinete, daqui a pouco o Gabriel já vai aqui presidir a Assembleia de Movimentação de Membros, mas que coloquem-se em pé. Todos os que serão recebidos e que estão aqui na igreja, na membresia da igreja, por favor, fiquem em pé para nós aplaudirmos. Ali atrás, ali. Essa casa é de vocês. Ali também. Essa casa é de vocês. Essa casa é de vocês. Essa casa é de vocês. Podem se sentar. Eu vou passar aqui para o Gabriel, como segundo vice-presidente da igreja, para ele conduzir esse momento de acolhimento, enquanto eu e os candidatos peguem a sua malinha e vamos por aquela porta agora. Aleluia. Glórias a Deus. Haja lágrimas, né? Se os parentes estão chorando, eu também estou chorando. Olha, esse é um momento muito especial, né? É um momento que a família de Jesus aumenta. É como se a gente estivesse lá na maternidade, quando a gente vê aquele bebezinho nascendo. Cada um desses 5 aqui, cada um do seu jeitinho, com a sua fé, confessando que crê em Jesus. Esteve aqui, isso é maravilhoso. Isso, haja lágrimas. Sempre que eu vejo o batismo, eu me lembro de uma passagem. O pastor hoje aqui mencionou, né, Atos 2. Ao final de Atos 2, lá nos versículos 46 e 47, a igreja ia crescendo e aumentando. E Lucas, né, que é o escritor de Atos 2, né, diz o seguinte: todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo. Partiam um pão em casa, juntos participavam das refeições, com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aleluia, glória a Deus. Bem, segundo os nossos estatutos, nós temos que abrir nesse momento, eu como segundo vice-presidente, o Verde não está hoje, que é o primeiro, nós temos que abrir a Assembleia de Movimentação dos Membros. E nós temos aqui 3 grupos de membros que estão sendo admitidos hoje. Os batizandos, que acabaram, que vão passar pelo batistério daqui a pouquinho, vão chorar mais pouquinho, né? E também temos os queridos irmãos que estão vindo por carta de transferência, que são de outras igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira. E temos também aqueles outros que são de outras igrejas evangélicas que vão vir por aclamação. Eu queria fazer uma proposta agora que a Assembleia está aberta, e gostaria que as secretárias estivessem anotando, que eu faça uma proposta que seja
aprovado em blocos, né? Ou seja, vou falar primeiro o bloco dos batizandos, aí vamos passar pela aprovação da Assembleia, depois o bloco dos de transferência e depois o bloco daqueles que estão vindo para aclamação. Há uma proposta? Há apoio? Muito bem, apoiado. Se alguém contra, por favor, levante a mão. Não? Graças a Deus. Bem, vamos lá. Então, começando pelos batizandos, eu vou repetir o nome de todos eles aqui. E aí a gente vai, ao final, aprová-los. Júlia Roda Paulos Chagas. Samuel de Senha. Priscila Bittencourt da Silva Moura. Mari Isabelle Laignes Rocha de Carli. E Luana Mendes dos Santos. Não vou pedir apoio, não vou pedir proposta, porque isso já veio com a proposta do Ministério Pastoral. Mas vou pedir, temos apoio? Muito bem. Há alguém contra? Muito bem, então aprovados, temos 5 novos membros agora, dos batizandos. Agora nós vamos para o grupo dos de carta de transferência, aqueles que estão vindo de outras igrejas batistas, né? Então o primeiro é Lucas Regis Teles Salvetierra. Ele está aqui? Levanta, Lucas, mais uma vez. Vânia Rodrigues Vieira, está aqui? Muito bem, Vânia, fica de pé um minutinho só. Maria Glória Cabreira Trigo. Fica lá, Maria, irmã querida. Estênio Ribeiro de Almeida. E Adriana Dias Pires de Almeida. Muito bem. Temos apoio para o ingresso desses queridos irmãos. Repito, já existe uma proposta do Ministério Pastoral. Então eu não vou pedir proposta, só vou pedir apoio. Existe apoio? Muito bem. Bem-vindos, queridos irmãos. A Igreja Batista Perdida se alegra. Agora nós temos aqueles que vêm por aclamação, vêm de outras denominações evangélicas. E eu vou começar da mesma maneira. O primeiro deles é José Flávio Campos. Está aqui? José Flávio Campos? Não, não está. A Ivânia Maria Brito da Silva Campo. Está aqui? Também não está. Maria de Fátima da Penha. Por favor, fica um pouquinho de pé, irmã. André Moura Robles. Aí, meu irmão, bem-vindo. Fica mais um pouquinho. E a Érica Daniele da Lima Robles. Bem-vindo, irmãos. Como também já passaram por entrevista com o Ministério Pastoral, a proposta vem do Ministério Pastoral, só vou pedir apoio. Apoio? Muito bem. Bem-vindos, queridos irmãos. Sejam bem-vindos à família Batista em Perdizes. Esse é um momento de muita alegria, a festa no céu. Eu queria chamar a irmã Noemi, está aqui? Irmã Noemi, eu vou chamar a irmã Noemi para fazer uma oração. Irmã Noemi é nossa missionária no MAS, né? Ela é uma dos líderes do MAS aqui, do Ministério de Ação Social, e também nossa missionária-chefe, né? Lá na igreja, na igreja Sem Teto. Todos os sábados nós temos um culto lá na Praça da Sé para moradores de rua. Por favor, toma o púlpito. Eu vou passar o microfone para que ela esteja abençoando nesse momento. Ela é minha mãe de oração, então como mãe, ela tem que receber todos os filhos que estão chegando. Um beijo. Glória a Deus por tudo que estamos vivendo nesse momento, amém? Querido Deus Pai, querido Deus Filho, querido Deus Espírito Santo, nós amamos a Tua Palavra, nós seguimos a Tua Palavra, nós nos alimentamos da Tua Palavra e queremos tê-la em nosso coração até o final. Obrigada, querido Deus Espírito Santo, por nos remeter a mais de 2000 anos atrás, quando o mesmo aconteceu e o que está acontecendo agora. Nos alegramos juntos com os anjos, em nome de Jesus, dando a Ele toda a honra e toda a glória, pela salvação dessas vidas, pela obediência dessas 5 pessoas e agregação desses que estão se unindo a nós.
Querido Deus, Espírito Santo, abençoe-os em nome de Jesus. Que eles continuem firmes na palavra. E assim cada um de nós que estamos aqui. Nós nos alegramos e damos a Jesus toda a honra e toda a glória. Sustenta-os com a alegria do Senhor e também com as decisões acertadas. Quando os momentos difíceis vierem, que eles possam tomar a decisão de ficarem firmes com Jesus. Seguir a palavra, seguir seus ensinamentos e buscarem força de Ti. Como igreja, pedimos que o Senhor nos abençoe a caminharmos com eles, abençoá-los, ouvi-los, orientá-los e ser para eles exemplo. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos nessa caminhada. Obrigada por essa alegria, esse momento que estamos vivendo. E agora te louvamos ao momento que eles descerão as águas. Ó Senhor, isso é teu, é ato teu. É uma experiência que o Senhor está dando a cada um de nós. Nos alegramos, estamos felizes. Glórias a Ti, Jesus. Santo, santo é o Teu nome. Te amamos e Te adoramos por toda a eternidade. Glórias, glórias ao Senhor. Glórias, glórias ao Senhor. Santo, santo é o Senhor e muito digno de ser louvado. Pai, eles são Teus e nós os abençoamos. Em nome de Jesus. Amém. Acabei de ter a notícia que tem uma adolescente chamada Giovana, eu não sei o sobrenome, que também estaria vindo por aclamação. A Giovana está aqui? Levanta, Giovana, por favor. Giovana. Olha que bacana, Deus reservou um momento especial só para você. Tá vendo? Então, nesse momento, como também já existe uma proposta do Ministério Pastoral, eu gostaria de saber se existe apoio. Está apoiada por todos, Giovana. Deus seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe sempre. Glória a Deus. Luana, você confessa Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Sim. Você renega todas as obras do mal da sua vida? Sim. Você promete permanecer firme na igreja do Senhor a fim de que você cresça como uma seguidora do Senhor Jesus? Sim. Pela grande vitória do Senhor em sua vida, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém! Encontrei o meu lugar, tua presença, ser mais cheio do Espírito é um milagre. Encontrei o meu lugar, tua presença, ser mais cheio do Espírito, milagre que me faz viver, milagre que me faz viver. Único Senhor e Salvador. Sim. Você renega todas as obras do mal da sua vida. Sim. Você promete permanecer firme na igreja de Cristo a fim de crescer como uma seguidora do Senhor Jesus. Sim. Pela grande vitória do Senhor em sua vida, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém! Teu nome é poder, teu nome é cura, a vida traz, quebra as cadeias, dissipa as trevas, vem iluminar. Teu nome é poder, teu nome é cura, a vida traz, quebra as cadeias, dissipa as trevas, vem iluminar. Amém? Você confessa Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Sim, Você renega todas as obras do mal na sua vida. sim,
Você promete permanecer firme na igreja de Cristo a fim de continuar a sua caminhada e crescer como uma seguidora do Senhor Jesus. Sim. Pela grande vitória do Senhor em sua vida, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Você confessa Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Sim, Você renega todas as obras do mal na sua vida. sim. Você promete permanecer firme na igreja de Cristo a fim de crescer como uma seguidora do Senhor Jesus. Sim. Pela grande vitória do Senhor em sua vida, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por toda nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Samuel, você confessa Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador. Sim! Você renega todas as obras do mal na sua vida. Sim! Você promete permanecer firme na igreja de Cristo a fim de crescer como um discípulo do Senhor Jesus. Sim! Pela grande vitória do Senhor em sua vida, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. és o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim.